Bom dia, amada igreja. Bom dia a você que nos acompanha aos domingos pela manhã, nos nossos estudos, na nossa escola bíblica dominical, ainda de forma virtual. Bom ter você conosco nessa manhã de ressurreição. Ele vive, o nosso Redentor vive. Estamos numa série de estudos falando sobre disciplinas espirituais. Estamos na primeira parte que fala das disciplinas interiores e hoje nós veremos a quarta disciplina, a disciplina do estudo. Mas antes disso, eu quero te convidar a louvar ao Senhor comigo nessa manhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que
porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Essa é a viva esperança reservada para nós, reservado para todos aqueles que esperam no Senhor Jesus. Esperam a concretização da sua promessa. Ele vive, posso crer no amanhã. Que ele vive, temor não há. Esses dias tão difíceis, nós precisamos então nos agarrar naquilo que pode de fato nos dar esperança. A viva esperança que está na pessoa bendita de Jesus. Mas, para termos firmeza na fé, para termos a cada dia nutrientes espirituais, para podermos caminhar nessa caminhada que o Senhor nos chamou a trilhar, eu e você, nós precisamos estudar a palavra de Deus. É justamente sobre isso que a disciplina de hoje, a quarta disciplina que nós vamos estudar, fala a disciplina do estudo. Eu quero então partir para a meditação nessa manhã e a reflexão nessa perspectiva do estudo, analisando ou lendo primeiramente o texto de Esdras, capítulo 7, verso 10, que nos diz assim: porque Esdras propôs no coração o propósito, Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Há então uma disponibilidade no coração de Esdras. E eu quero orar com você nessa manhã, clamando, suplicando, pedindo ao nosso Deus que coloque essa mesma disponibilidade no nosso coração, para que possamos ter esse propósito de vida, buscar a lei do Senhor, cumpri-la na nossa vida e ensinar a todos aqueles que estão ao nosso redor. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos nessa manhã. Te agradecemos, ó Deus, por esse dia. Te agradecemos, ó Pai, porque numa manhã, há quase 2000 anos atrás, o nosso Redentor ressurgiu. A promessa que ele havia feito aos seus discípulos se cumpriu. Que era necessário ele ir como um sacrifício único, vivo, verdadeiro, como um cordeiro sem manchas, sem pecado, sem defeito, fosse levado naquela cruz para ali derramar o seu sangue, entregar a sua vida, ser morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitar. Meu Deus, muito obrigado por essa manhã, porque celebramos a vitória, celebramos aquele que venceu a morte, aquele que deu a sua vida para resgatar a muitos, tantos quantos o Pai quis salvar. Te louvamos nessa manhã, ó Deus, e te pedimos que no nome do teu Filho e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor coloque no nosso coração o mesmo sentimento que houve no coração de Esdras. Aprender a tua palavra, cumprir dia após dia na nossa vida e assim propagar, ó Deus, ensinar aqueles que estiverem ao nosso redor. Esse é o desejo no nosso coração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Esse foi o desejo do coração de Esdras. Qual tem sido o desejo do seu coração nesse tempo
em relação à palavra de Deus. Caleb Colton disse o seguinte: quem estuda somente os homens adquire o corpo do conhecimento sem a alma. E quem estuda somente os livros, a alma sem o corpo. Quem adiciona a observação àquilo que vê e reflexão àquilo que lê, está no caminho certo do conhecimento. Contanto que, ao sondar os corações dos outros, não negligencie seu próprio. O propósito, então, das disciplinas espirituais é a total transformação da pessoa. De forma que eu e você sejamos transformados. Essas disciplinas, elas visam a substituir os velhos e destruidores hábitos de pensamento, e não somente pensamento, mas atitudes, por novos hábitos que sejam capazes de nos vivificar. Em parte, este propósito é visto mais claramente do que na disciplina do estudo. Em nenhuma outra parte, esse propósito é visto de forma tão clara, de forma tão objetiva, na disciplina do estudo. O apóstolo Paulo, no capítulo 12, no verso 2 de Romanos, um texto muito conhecido por nós, ele vai dizer: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente, ela é renovada se nós a condicionarmos dia após dia ao estudo criterioso da palavra de Deus. Ao estudar a palavra de Deus, eu e você vamos ser capazes de encontrar, de experimentar, de verificar de fato que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A mente, ela é renovada, aplicando-se a ela as coisas que a transformarão. Paulo vai dizer aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8, o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se existe algum louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O nosso pensamento precisa ser ocupado por tudo aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Tudo isso nós só encontraremos na palavra de Deus. A disciplina do estudo, então, ela é o veículo básico que nos leva a ocupar o nosso pensamento. Sim, devemos regozijar-nos, alegrar-nos, pois não estamos por conta dos nossos próprios inventos, mas recebemos este recurso da graça de Deus para a transformação da nossa disposição interior. Deus nos deu a graça, podemos estudar a sua palavra e ter o nosso interior transformado. Muitas pessoas já nasceram com uma forte inclinação para o estudo. Tanto é assim que aprendem com maior facilidade e têm mais vontade de ler e escrever. É então por essa razão que há pessoas que mantêm uma forte disciplina no estudo. Mas, porém, há outras pessoas
que não tem tanta vontade de estudar, que não tem tanta vontade de ler, ou que não tem ali no seu coração aquele anseio por conhecer. Muitas dessas começam a ler ou estudar um texto que seja mais longo e logo desanimam, logo perdem o interesse, logo param. Diante disso, eu queria ler um sucinto relatório sobre a disciplina de estudo de um grande homem de Deus, um pregador chamado John Wesley. John Wesley ele tinha uma agenda muito apertada. E quando, ao estudar, para preparar esse estudo, me deparei com essa colocação, com esse relato sobre a vida desse homem, eu vi que eu não produzo praticamente nada. E olha o que diz. Segundas e terças-feiras, ele estudava grego, história romana e literatura. Quartas, ele estudava lógica e ética. Quintas-feiras, ele estudava hebraico e árabe. Sextas-feiras, ele estudava metafísica e filosofia natural. Sábado, ele estudava composição oratória e poesia. E aos domingos, ele estudava a divindade, ou seja, teologia. Além de tudo isso, se só isso não fosse o bastante, mas além disso, ele estudava francês, aperfeiçoava-se em matemática e ainda conduzia algumas experiências na área da ótica. Wesley fez, em média, 3 sermões por dia, durante 54 anos, num total de 44.000 mensagens. Em toda a sua vida, viajou aproximadamente 320.000 quilômetros no lombo de um cavalo, perto de 8.000 quilômetros por ano. Não somente isso, publicou um comentário de 4 volumes sobre a Bíblia, um dicionário de inglês, 5 volumes de filosofia, 4 volumes sobre história da igreja, escreveu livros sobre gramática da igreja, ou melhor, gramática da igreja, gramática inglesa, hebraica, grega, francesa, 3 volumes sobre medicina, 6 sobre música clássica e um jornal que totalizou quase 50 periódicos no fim de sua vida. Wesley era um homem estudioso e foi um grande instrumento na mão de Deus. Foi um grande instrumento que o Senhor usou para apresentar a Cristo a milhares de pessoas em toda a Inglaterra. Foi um homem que pregou muito e foi um instrumento de Deus num grande avivamento. Ao olhar para esse relato, breve relato da vida de John Wesley, sua vida de estudo, como você se compararia a ele quanto à sua disciplina de estudo? Como se sentiu ao se comparar? Eu já disse logo no início que quando me comparei a tudo isso que ele fez, eu vi que eu não produzo quase nada. Você acha que pode crescer nessa área? Com certeza. Com certeza. Eu e você sempre poderemos crescer nessa área. Há vários motivos, então, para estabelecer essa disciplina na nossa vida, acrescentar essa disciplina na nossa vida, no nosso dia a dia. Você tem vários motivos para acrescentar, então, essa disciplina de estudo. Ela aumenta o conhecimento,
ela aumenta a cultura, ela esclarece dúvidas, ela orienta, traz informações, entre tantos outros benefícios. Mas a Bíblia possui muito além, muito além dessas razões citadas. Motivos inigualáveis para que possa ser estudada disciplinarmente, pois é o livro dos livros, o mais antigo, o mais difundido, vendido, e também é o fundamento de 3 das maiores religiões do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, porque o Alcorão também é baseado na Bíblia. Há vários motivos, então, para crescermos nessa disciplina. Entretanto, a razão essencial para que devemos aplicar esse tipo de estudo na nossa vida, acrescentar esse tipo de estudo na nossa agenda diária, é que a palavra de Deus é a palavra de Deus, através da palavra de Deus, por meio da palavra de Deus, e você e eu ouviremos a voz do Senhor. Deus fala, Deus se revela através da sua palavra, Deus se revela. Diante disso, o estudo ele é libertador. Muitos cristãos permanecem em sujeição a temores, ansiedades, simplesmente porque não usam do benefício da disciplina do estudo. Jesus deixou claro que o conhecimento da verdade é que nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E não bons sentimentos ou experiências de tirar o fôlego. É o modo de sermos transformados pela renovação da nossa mente. Como já lemos Romanos 12, 2. Quando a enchemos do que é verdadeiramente capaz de trazer mudança. Filipenses 4, 8. Assim são transformadas as vidas daqueles que se submetem, então, ao estudo da palavra de Deus. Aqueles que se submetem a se debruçar diante da palavra de Deus. E aqui eu queria pensar com vocês sobre 4 passos. Os 4 passos. O processo que ocorre no estudo, ele deve distinguir-se da meditação. Enquanto a meditação ela é um devocional, o estudo ele é analítico. A meditação ela vai saborear a palavra. O estudo a explicará em um processo que envolve 4 passos. O primeiro passo é a repetição. Trata-se então de canalizar a mente de modo regular, numa direção específica, firmando assim hábitos de pensamento. Nós devemos então estudar a palavra repetidamente. Não somente isso, nós devemos nos concentrar. Esse é o segundo passo. E centraliza a mente, aprende e prende, melhor dizendo, a atenção naquilo que está sendo estudado. Foco para que aquilo que está sendo estudado, de fato, tome a nossa atenção. O terceiro é a compreensão. Quando você e eu entendemos o que estamos estudando, não atingimos um novo nível. Ou melhor, então atingimos um novo nível. Quanto mais estudamos, quanto mais conhecemos, mais vamos crescendo em conhecimento.
E ao crescer em conhecimento, nós vamos tendo compreensão. Essa compreensão vai nos levar ao discernimento e vai nos levar, então, a um passo mais profundo, que é uma verdadeira compreensão da realidade, uma verdadeira percepção da realidade. O quarto é a reflexão. A reflexão determina o significado do que estamos estudando, fazendo-nos ver as coisas da perspectiva de Deus. Lembra de Esdras? Esdras, então, põe no seu coração um desejo, e esse desejo vira um propósito, e o propósito é estudar, aprender, aplicar a palavra no coração e também ensinar. Eu e você devemos ir ao estudo como um aluno, não como um professor. Muitos já se acham sabedores de tudo. Nenhum homem é capaz de dizer que sabe tudo. Ainda mais acerca da palavra de Deus, que se renova a cada manhã. Ainda mais sobre a palavra de Deus, que é uma fonte inesgotável de sabedoria. O profeta já disse que o povo de Deus perece por falta de conhecimento da palavra. Por isso eu e você precisamos mais do que nunca aprender da palavra de Deus. Eu queria falar também sobre tipos de estudo. O tipo mais conhecido, e clássico de estudo é o estudo de livros. E não é nem de longe uma tarefa fácil. Para estudar livros inteiros da Bíblia, eu queria propor, mesmo que de forma bem simples, e é um desejo do meu coração, mais para frente, nós aprofundarmos esse método, eu queria apresentar um método de estudo. E o método de estudo é o OICA. É um acróstico de observação, interpretação, correlação e aplicação. O que é observar? Observar é a atitude de um detetive. É o passo que nos leva a extrair do texto o que realmente descreve. Que o texto está falando dos fatos, levando também em conta a importância das declarações, daquilo que o autor bíblico está dizendo, qual é o contexto, tudo isso. Um outro passo desse método de estudo é a interpretação. É um método que, ou melhor, é a etapa que nos leva a buscar a explicação, o significado, tanto para o autor quanto para o leitor. O que o autor quis dizer com o que ele disse? O que o autor disse para os seus ouvintes naquele tempo? O que o autor diz para nós nesse tempo? Tudo isso nós precisamos observar e interpretar para que a gente possa chegar, então, à mensagem central do texto lido. Ou seja, qual é a ideia central que o autor daquele texto está dizendo quando disse a respeito daquele texto. Parece redundante, mas não é. A interpretação, ela deve ser, então, conduzida dentro de um contexto textual, histórico, com oração e na dependência total do Espírito Santo. Isso deve nos levar a analisar o significado de palavras-chaves, de frases-chaves, avaliar os fatos, investigar os pontos difíceis ou algum ponto incerto que para nós não esteja muito claro, resumindo ali a mensagem, fazer a contextualização, trazer aquela mensagem daquela época
para os nossos dias, aplicar ao nosso contexto. Próximo passo, próxima etapa desse método de estudo é a correlação. É o passo, então, que nos leva a comparar essa narrativa, essa mensagem, esse fato que foi escrito com vários outros autores. Algum outro autor bíblico falou sobre isso? Bom, e o que ele falou? Será que um disse uma coisa e outro disse outra totalmente diferente? Será que há textos que colaboram, dão firmeza a essa passagem? Esse é o passo da correlação. E chegamos então ao passo da aplicação. É o passo que nos leva então a buscarmos mudanças e atitudes de ações. O que esse estudo, tudo que eu aprendi me leva a mudar? A aplicação desse estudo, desse novo conhecimento, me leva a mudar de vida? Essa verdade me clareou, me deu clareza, entendimento e uma nova perspectiva acerca de como eu preciso viver em relação à palavra de Deus? A aplicação, ela nada mais é do que a resposta prática daquilo que se aprendeu. Além disso, eu e você precisamos do auxílio, da experiência de outros livros, da discussão ao vivo em grupo. Nesse tempo, a gente está um pouco limitado com isso, mas como cristãos, eu e você precisamos então conhecer o livro. Nós devemos estudar a Bíblia, que é a palavra viva e eficaz do nosso Deus, do nosso Senhor. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, disse: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, penetra mais profundo, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Por isso eu e você precisamos, dia após dia, aprender mais e mais da palavra do Senhor. Eu e você precisamos aprender mais e mais da palavra do Senhor. Eu e você devemos entender, porém, que existe vasta diferença, uma diferença enorme entre o estudo bíblico e a leitura devocional da Bíblia. No estudo bíblico, dá-se alta prioridade à interpretação, ou seja, ao significado. No devocional, a perspectiva é outra. Dá-se prioridade à aplicação. O que significa para mim? O que aquele texto significa para mim? Paulo vai dizer aos Coríntios: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Nós precisamos nos dominar. Nós precisamos submeter o nosso espírito a um estudo diligente da palavra de Deus. A palavra de Deus que nos dará uma coroa incorruptível. Para esse estudo, para essa vida dedicada, para essa disciplina, e cada um pode aplicá-la na sua vida, independente da idade, independente do tempo de igreja, independente do conhecimento que tem,
todo ser humano deve se aplicar à disciplina do estudo da palavra de Deus. Diante dessa disciplina, não há atalhos, não há meias palavras, não há o jeitinho. Quando se trata das disciplinas espirituais. Todavia, não se deve perder de vista que o objetivo das disciplinas visam o nosso bem ao trazer ao nosso corpo espiritual a abundância de Deus para a nossa vida. Por isso, não podem se tornar apenas um conjunto de leis que matam a alma. As disciplinas dominadas pela lei respiram morte. Nós precisamos meditar na palavra de Deus, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar e precisamos aplicar o nosso coração diligentemente em estudar a palavra de Deus. Estudos saudáveis, capazes de nutrir a nossa alma, de fortalecer o nosso espírito, renovar a nossa fé, a nossa esperança, no alimento genuíno que o Senhor Jesus nos deu. E o Senhor Deus, Gênesis a Apocalipse, há um alimento saudável para a igreja. Não é então, por outro motivo, que o sábio escritor de Eclesiastes diz: o muito estudar é enfado da carne. Estudar por estudar, conhecer por conhecer é enfado da carne. Por isso, a disciplina do estudo ela deve ser saudável, ela deve ser cativante, ela deve ser inspiradora, ela deve ser progressiva, ela deve ser moderada, com o tempo livre, os recursos disponíveis, as experiências adquiridas. O seu estudo, o meu estudo da palavra de Deus, precisa ser saudável. Diante disso, eu e você devemos evitar ao máximo que se torne algo escravizador. Ah, não, eu vou estudar porque está todo mundo estudando. Ah, eu vou estudar porque alguém me disse para estudar. Por mais que isso possa ser, até em certo ponto, louvável. Mas eu e você devemos ir à palavra de Deus, nos debruçar diante da palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus, de forma espontânea, buscando saciar a nossa alma, buscando aprender mais do nosso Deus, buscando aprender, mas não somente para adquirir conhecimento, mas para aplicar na nossa vida, para que vivamos a cada dia mais da maneira que o Senhor quer para nós. Ela não pode ser, então, escravizadora, cansativa, enfadonha, improdutiva. Não. Nós, quando vamos estudar a palavra de Deus, precisamos de bom senso, de equilíbrio e, principalmente, não pode faltar a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dará a nós o tom certo na busca pelo conhecimento, aquilo que ele quer nos ensinar nesse tempo, aquilo que ele quer nos ensinar nessa fase da nossa vida, para que assim eu e você, nós, a Igreja do Senhor, possamos colocar em prática os frutos daquela disciplina que nós estamos aplicando no nosso coração. E nesse caso de hoje, a disciplina do estudo. Tudo isso nos vai levar você e a mim a ter propriedade para dizer no final da nossa vida o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de vida diante do nosso Deus,
e com o nosso Deus, há muitos combates. Alguns são bons, outros nem tanto. A disciplina do estudo, ela é uma luta diária, constante, desafiadora, que exige do servo de Cristo Jesus não apenas uma decisão firme, mas um caráter exemplar e uma postura madura em buscar o conhecimento. Por isso que a gente precisa combater tudo aquilo que nos impede. Sei que Paulo aqui está falando já num período de sua vida em que ele está já sabendo que o seu fim está próximo, que não lhe resta assim tantos dias, né? Mas ele diz: olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Em todo o tempo, Paulo está preocupado em aprender da palavra de Deus. Não somente aprender, aplicar e assim também ensinar. Não se trata de qualquer disputa, mas faz parte do bom combate da corrida da vida cristã. O objetivo é único, o objetivo é enriquecedor, o objetivo ele é gratificante. E o objetivo maior é guardar a fé. Eu e você só guardaremos a nossa fé, tesouro que nos está proposto, se eu e você a cada dia estudarmos a palavra de Deus de forma diligente. Ao terminar o estudo de hoje, a meditação de hoje, eu quero então te sugerir como você iniciar um estudo bíblico. O que você deve estudar? Isso vai depender muito da sua necessidade. O que tem afligido o seu coração nesse tempo? Será que é a necessidade de ter mais fé? Esperança? Conhecer de fato quem é Deus? Quem é o nosso Jesus? A verdadeira alegria? Eu não sei quais são as suas necessidades, mas eu sei que uma das grandes necessidades do cristão, em forma geral, é simplesmente a da leitura de grandes porções da Bíblia. Não se limite a ler pequenas porções. Leia grandes porções da Bíblia. Considere pegar um livro e lê-lo até o fim, do começo ao fim. Não somente ler, mas observe a estrutura, o desenvolvimento do livro. Note quais são as dificuldades que você tem em entender aquele termo. Volte nele mais tarde. Vá à presença do Senhor em oração, pedindo para que Ele te auxilie, para que você possa entender ali aquele texto. No desenrolar desses estudos, com certeza você fará, você desejará fazer uso dos melhores auxílios disponíveis. E hoje é o que não falta. Hoje nós temos muitos recursos disponíveis que nos auxiliam a estudar a palavra de Deus. Além de estudar a Bíblia, não se esqueça de estudar alguns clássicos da literatura cristã. Há tanto material bom produzido no meio cristão, capaz de alimentar a nossa alma e capaz de nos dar subsídio no estudo da palavra de Deus. Esse é um desafio enorme para nós. É um desafio enorme que eu e você precisamos combater dia após dia, lutar para que essa disciplina seja incorporada, seja introduzida na nossa vida. Assim como Esdras, que pôs no seu coração o propósito de primeiro buscar a lei do Senhor, de cumpri-la na sua vida e de ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos.
Que esse seja o desejo do meu e do seu coração nesse dia, nesse tempo. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê a graça de sermos de fato conhecidos como o povo do livro, o povo que tem prazer na lei do Senhor, que nesta lei medita de dia e de noite, que guarda essa lei no coração, desejoso, com um desejo muito bem estabelecido de não pecar contra o Senhor. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que você possa incluir na sua agenda diária o estudo da palavra do Senhor. Fique com Deus e que o Senhor te abençoe.